Aleluia. Quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse. O capítulo é o 19. Apocalipse, capítulo 19. Para todos os papais, mamães aqui dessa noite, amanhã, no encerramento da IBF, as crianças vão se apresentar aqui, antes de descerem. E há um recado aqui para que todas elas venham de camiseta branca. Amém? Todos os papais e mamães que têm seus filhos na IBF lá embaixo, amanhã tragam com camiseta branca. Vamos ler, irmãos, Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Amém. Pode tomar seu assento. Diga aí para essa pessoa que está do seu lado, por mais lindo que seja, diga: não conversa comigo, que eu quero ouvir a palavra de Deus. Na Bíblia existe, irmãos, mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000. Existem na Bíblia 3 promessas que foram feitas à noiva de Cristo, ou à igreja do Senhor. Dessas 3 promessas saem inúmeras outras. A primeira promessa é a promessa que diz respeito ao estabelecimento de um povo na terra. O Senhor diz, respondendo Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, ele fala que ele edificaria a igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ele está falando do estabelecimento de um povo na terra. E ele diz que não apenas isso, ele diz que para esta igreja ele daria as chaves do reino dos céus. E tudo que essa igreja ligar na terra será ligado no céu. E tudo que ligar na terra, ou desligar na terra, também será desligado no céu. Eu acho interessante porque quando ele diz edificarei a minha igreja, a palavra edificar é a mesma de formar. Essa palavra aparece quando Deus formou a mulher do homem. E da mesma forma que Deus edifica uma mulher a partir do homem, que forma uma mulher a partir do homem, o Senhor está dizendo do estabelecimento de um povo que seria edificado a partir dele mesmo. Através da sua morte, através do sono de 3 dias, seria edificado, formado um povo, uma igreja, uma noiva. A promessa tem uma missão: lutar contra o inferno. É o que diz a promessa. Deus não nos estabeleceu, não nos formou apenas para que a gente fosse formado, mas para que lutássemos contra o inferno. Além de termos a missão, nós temos um alvo. O alvo são as chaves do reino dos céus. Eu preciso que você entenda que quando ele diz que você tem a chave do reino dos céus, ele está dizendo que está na nossa mão, na nossa boca, através da missão, o conquistar vidas para o céu. Observe que ele não diz que a igreja está na porta do céu, ele diz que a igreja está na porta do inferno, para arrancar os pecadores de lá e trazê-los para dentro do céu, porque para a igreja foi dado a chave do reino do céu. Isso não é maravilhoso? Essa promessa, ela é maravilhosa. É um povo especial que no Novo Testamento é chamado de eclésia, ou de igreja, chamados para fora. A segunda promessa é que trata-se da capacitação desse povo, não apenas do chamado desse povo especial, mas a capacitação desse povo. Certa feita, em João capítulo 6, versículo 28, os discípulos disseram: que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus responde em Atos 1:8 dizendo:
mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Embora nos preparemos de forma acadêmica, a gente estuda, mas a gente tem que ter algo em mente: a igreja só avança com a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem que ferver dentro do coração desta igreja. A terceira promessa que ele faz relacionada à igreja é a respeito, primeiro, a primeira promessa, escolher um povo, separar um povo. A segunda promessa, capacitar um povo. E a terceira promessa, eu vou voltar para buscar esse povo. Essa é a terceira promessa. Se você já foi chamado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo, então tem que arder dentro do seu coração a terceira promessa, que Ele vai voltar para nos buscar. A última palavra da Bíblia é de um crente: ora vem Senhor Jesus. Foi João que escreveu. A última coisa para fechar a escritura bíblica, para fechar a profecia bíblica, é a palavra de um crente desesperado, queimando pela volta desse Jesus. O maior anelo da noiva tem que ser a chegada do noivo. Cantares capítulo 8, versículo 14, a noiva diz: vem depressa, meu amado. É o anelo da igreja, é o anelo da noiva. Os anjos, como disse ontem, aguardam a chegada da noiva no céu. Quem estava aqui ontem, levante a mão. Por que vocês voltaram? Por que vocês voltaram? Vocês voltaram porque ontem acendeu um fósforo dentro de vocês, mas hoje nós vamos jogar gasolina em cima desse negócio aí. Vocês não deviam ter voltado. Os anjos aguardam. A marca da igreja verdadeira é que ela está pronta, aguardando o noivo. A igreja está preparada para o cumprimento desta promessa. Por quê? Eu vou responder com o texto bíblico que eu mais amo a respeito desse assunto, que está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que ele já responde assim: por quê? Ele já responde: por que isso tem queimado dentro do meu coração? Aí o texto responde: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Ele vai descer. Deus estabeleceu um tempo para cumprir esta promessa. Ele estabeleceu um tempo para cumprir a promessa da escolha de um povo. Isso foi cumprido. Ele estabeleceu um tempo para morrer. Isso foi cumprido. Ele estabeleceu um tempo para ressuscitar. Isso foi cumprido. Ele estabeleceu um tempo para fortificar, capacitar o seu povo. Isso foi cumprido no dia de Pentecostes. E ele estabeleceu um tempo para a sua volta. A hora só Ele sabe. O Pai sabe. E quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora. O Espírito vai trazer ao nosso coração, tenha certeza do que eu estou dizendo, essa alegria da aproximação. É por isso que você voltou. Você voltou porque isso está começando a ferver dentro de você. E não é por acaso. Sabe por que está fervendo? Porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. E à medida que isso se aproxima, isso mais arde dentro do nosso coração. Oh, que dia glorioso! Quantos aguardam a vinda de Jesus? Pode adorar ao Senhor nessa noite. Ontem eu falei sobre os 7 sinais da volta de Jesus. E hoje eu quero falar a respeito de 7 sinais que provam e comprovam que a noiva, que é noiva, está preparada para encontrar com o seu Senhor. Quando eu digo noiva, eu digo igreja. Quando eu digo igreja, eu digo nós. Eu não digo essas 4 paredes, mas eu digo você. Por que eu não digo essas 4 paredes? Porque se Jesus voltar aqui agora, vai ficar tudo isso aqui. Mas nós que somos a igreja, subiremos para nos encontrarmos no céu com Ele. A igreja somos nós. E como igreja somos noiva desse noivo maravilhoso. E o primeiro sinal que uma noiva tem é o compromisso com o noivo.
Esse compromisso se dá através de uma aliança. Deus é Deus de aliança. O Senhor faz uma aliança com Adão e diz para Adão: Adão, todos os dias, na viração do dia, eu vou vir aqui conversar com você. É a primeira aliança que Deus faz. Adão peca, Eva peca, e o Senhor faz uma segunda aliança entre céu e terra. E ele diz em Gênesis capítulo 3, versículo 5: eu porei inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá o calcanhar, a serpente vai ferir o calcanhar, e a Bíblia diz: mas tu lhe ferirás a cabeça. Essa aliança entre céu e terra é uma aliança que aparece em Gênesis no capítulo de número 3, versículo 15, trazendo o entendimento de que viria um da semente da mulher. Preste bem atenção, toda vez que a Bíblia fala de semente, ela se refere ao homem, a semente do homem. O único lugar na Bíblia que se refere à semente da mulher é aqui. Por quê? Porque a concepção de Jesus não teve participação masculina, ela teve a participação única e exclusiva do Espírito Santo de Deus, porque Jesus não nasceu em pecado, ele nasceu puro e imaculado. O Senhor faz aliança. Em Gênesis no capítulo 9 a gente vê Deus fazendo uma aliança com Noé e dizendo que não mais destruiria o povo, e diz: vou colocar aliança no céu, e coloca lá o arco-íris. Em Gênesis no capítulo de número 17 ele faz uma aliança com Abraão e diz: Abraão, tu serás pai de muitas nações, não se chamará mais Abraão, mas se chamará Abraão, porque o pai de muitas nações te tenho posto. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus confirma a aliança que fez com Abraão em Êxodo capítulo de número 20, com Moisés através das tábuas da lei. Deus faz uma aliança com Davi em 2 Samuel capítulo 7, e ele diz: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. E é de Davi que vem Jesus, e o reino de Davi está firmado para sempre em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus é um Deus de aliança. Porém, a aliança é feita de duas partes. A gente entende isso perfeitamente. E o povo sempre falhava com a dele. E de tanto falhar, essa aliança ficou partida, quebrada, rachada ao meio por desprezo do povo. Então Jesus veio a esse mundo, e prestes a morrer na cruz do Calvário, ele chama os seus discípulos, ele toma o cálice da graça e diz: esse cálice é a nova aliança. Esse cálice é uma nova aliança. Jesus decide fazer uma nova aliança com um novo povo, com uma nova noiva, preparar esta noiva e vir buscar essa noiva. O maior símbolo de compromisso da noiva é a aliança. Nós que somos igreja, temos uma aliança com Jesus, e a nossa aliança com Jesus é uma aliança de sangue. Satanás sabe perfeitamente que a igreja está comprometida com Jesus, porém ele não pode tocá-la, porque Jesus a defende. Como se pode glorificar a Deus por isso? Então você quer saber se você está pronto para subir para o céu? Como está a tua aliança com Deus? Como está o teu compromisso com Deus? Como está a tua vida com Deus? Como está a tua parte da aliança com Deus? Porque a parte dele foi feita com sangue. O segundo sinal de uma noiva, ou que uma noiva está preparada, segundo a tradição dos próprios judeus, era o banho nupcial. A noiva banhava-se com ervas finas. Para os judeus, isso era o símbolo da pureza. A igreja não vai encontrar Jesus
contaminada com o mundo. Não é uma igreja, nós não somos uma igreja, uma noiva associada às práticas do mundo. O banho é feito de que forma na igreja? Pela palavra de Deus. Está na hora de nós compreendermos que é a palavra de Deus que nos lava, que é a palavra de Deus que nos purifica, que é a palavra de Deus que nos limpa, é a palavra de Deus. O próprio Jesus diz em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O mesmo Jesus diz em João capítulo 15, versículo 3: vós estáis limpos pela palavra. O próprio Paulo, escrevendo a respeito da noiva, da mulher e do homem, ele faz uma conexão entre Cristo e a igreja. E quando ele vai falar de Cristo e a igreja, ele diz: assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para a santificar, purificando-a pela lavagem da água, pela palavra. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica. Paulo pregou em Tessalônica, e depois que ele saiu de Tessalônica, ele foi para Bereia, e ele pregou em Bereia. E Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, faz menção de algo que aconteceu em Bereia, que não aconteceu em Tessalônica. E Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, ele diz: ora, os de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica. E eu fico curioso, por quê? E ele termina dizendo: porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Observe o que Lucas escreveu. Os de Tessalônica ouviram a palavra e aceitaram. Os de Bereia ouviram a palavra e disseram: peraí, deixa eu só conferir se está certo com a palavra de Deus. Tá certo, nós aceitamos a Jesus. E foram chamados de mais nobre. A palavra nos purifica. Se você tem entendimento da palavra, se você ama a palavra vai te proteger, vai te purificar. Não é qualquer coisa que vai fazer você engolir, não. Não é qualquer coisa que você vai engolir por aí, não. Por quê? Porque a palavra te lava, a palavra te purifica. Porque senão nós somos levados de um lado a outro, acreditando em tudo que se fala, em tudo que se diz. Antes de acreditar naquilo que eu estou pregando nessa noite, tenha certeza que essa palavra que estou pregando está embasada na palavra. E é por isso que eu cito tantos versículos bíblicos, para você entender que o que eu estou pregando aqui é palavra. E a palavra, quando é palavra, ela lava, ela purifica, ela santifica, ela dá um banho nupcial na noiva, prepara a noiva para encontrar com Jesus. Aleluia! A noiva, além da aliança e do banho nupcial, a noiva precisava cuidar do seu vestido, das suas vestes. Você já parou para pensar a decepção do noivo se surge uma noiva na porta da igreja com o vestido branquinho, mas toda suja? Pisou na lama, escorregou dentro de uma poça. Você já pensou que tragédia que seria? Você já pensou que decepção? A noiva que surgiria majestosa agora está imunda. O sábio Salomão já nos alertava em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Queridos, o que são, pastor? As vestes brancas. As vestes brancas, como eu acabei de ler em Apocalipse 19, o 7 e 8: a sua esposa se aprontou e foi-lhe dada que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras de justiça. Eu não sei o que você considera ser roupas brancas, mas existe uma consideração bíblica, fique com ela.
A consideração bíblica é que as vestes brancas são as obras de justiça. É chegado um tempo em que a nossa santidade não será mais vista pelos nossos, ou não será mais vista pelas nossas, ou pela nossa aparência, mas será vista pelos nossos atos. Atos. Não será mais vista apenas na aparência, porque isso nem bíblico é. Quando Samuel quis ungir Davi, Deus disse para Samuel: não é esse, porque eu não olho como você vê a aparência, mas eu vejo o coração da noiva. Eu sei se o coração da noiva é fiel. Eu sei se o coração da noiva adora o meu nome. Eu sei se o coração da noiva tem compromisso comigo. Não é do jeito que você está vendo, Samuel. É chegado esse tempo. Lucas capítulo 15 conta a história da dracma. E quando a dracma foi perdida, a mulher começou a varrer a casa para encontrar aquela dracma. E antes que você ache que você não está perdido, preste bem atenção no que acontece em Lucas 15. Conta 3 parábolas. A primeira parábola, a das 100 ovelhas. Quantas se perderam? Quantas se perderam? Uma. Isso dá quantos por cento? 1%. Depois conta a história das dracmas. Quantas dracmas eram? 10. Quantas se perderam? Uma. Isso dá quantos por cento? 10%. Depois conta a parábola do filho pródigo. Tinham 2 irmãos. Um foi embora. Eram quantos? 2. Quantos foram embora? 1. Isso dá quantos por cento? 50%. Então você pode estar 50% perdido dentro de casa, 10% perdido dentro de casa, e ainda que você esteja 1% perdido dentro de casa, ainda assim você está perdido, mas Jesus vai te encontrar nessa noite. Mas vai. Oh, aleluia. Por quê? Porque a noiva precisa cuidar das suas vestes. O noivo, em Cantares capítulo 4, versículo 7, ele diz: tu és formosa. O noivo fala para a noiva: tu és formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Não existe mancha na noiva de Cristo. Quem aqui é a noiva de Cristo? Levante a mão. A noiva, ela usa véu. E quando a gente olha para a sociedade judaica, a gente percebe que o véu para eles, aquele véuzinho que desce na frente do rosto, ela é um sinal de que aquela noiva, ela está separada dos espíritos malignos, que ninguém pode tocá-la a não ser o noivo. Até o Adriel estava ministrando aqui, a única pessoa que pode rasgar o véu para ver a noiva é Jesus através do seu sacrifício. O véu fala desta separação, desta proteção. Deixa eu lhe falar uma coisa: sobre a igreja existe uma proteção que gera em nós uma separação do inferno. Satanás não pode machucar a noiva. Nós estamos debaixo do véu da glória desse Deus. Nós estamos embaixo da mão do Senhor. E muitas vezes a gente se pergunta: Senhor, por que é que, se existe essa proteção, por que é que eu estou passando o que eu estou passando? Por que é Jesus que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Jó, no livro de Jó, 33 vezes ele pergunta: por que eu estou nessa situação? Por que eu estou nessa situação? 33 vezes ele pergunta nos 42 capítulos do livro de Jó. Mas uma única vez ele entende o que é que lhe faltava. E então ele registra em Jó capítulo 9, 33 ao 35 e diz assim: se tão somente houvesse alguém que servisse de árbitro, alguém que afastasse de mim o juízo de Deus,
Se tão somente houvesse esse alguém, então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Jó clamava por um advogado, e esse advogado, séculos depois de Jó, surgiu na terra. Ele é Jesus, o Filho de Deus. E João registra na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, existe um advogado à direita de Deus, que intercede por nós. Quantos podem louvar a Deus por esse advogado? Ele protege a noiva. Ah, irmão, se nós não tivéssemos Jesus. Na Santa Ceia, ele olha para Simão Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás me pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei por ti. Simão, eu roguei por ti. Você sabe por que você ainda está de pé? Porque existe um noivo que cuida de ti. Você sabe por que você ainda está vivo? Porque existe um advogado que aplaca a ira, que te livra das mãos de Satanás. Esse noivo vai vir para te buscar. Ele cuida de ti, ele pleiteia a tua causa, ele se importa contigo. Quantos podem louvar a Deus? Um outro sinal de que noiva é noiva é o amor da noiva. Tem coisa mais natural do que isso? O amor que a noiva sente pelo noivo. Segundo a tradição, quem escolhia a noiva era o pai da noiva. Quem nos escolheu foi Deus. Segundo a tradição também, olha que coisa interessante isso, a filha mais velha tinha o direito, por obrigação, de ser oferecida ao noivo. Mas nos tempos de Jesus, se a filha mais velha fosse maior de idade, então ela podia rejeitar o noivo. Sobrava então a filha mais nova para o noivo. O noivo então decidia se escolhia ou não a filha mais nova. Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio pela filha mais velha. Ele veio por Israel. Mas a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, o rejeitaram. Israel rejeita Jesus como noivo. Então Jesus olha para a irmã mais nova. A irmã mais nova são os gentios. A irmã mais nova é você. E a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Israel virou as costas para o noivo, mas louvado seja Deus que aqui nessa cidade de Londrina, debaixo desse teto, a irmã mais nova, que não tinha direito, mas uma vez que a velha rejeitou, pôde levantar a mão e dizer: eu aceito o noivo, eu me caso com o noivo, eu amo o noivo. Então o noivo olha para esta noiva mais nova. Quem é a noiva mais nova? A igreja. Quem é a igreja? Bata no seu peito e diga: eu. Ele olha para a mais nova, ele olha para a noiva mais nova, e ele diz então, ele está lá em Cantares capítulo 2, o 10 e até o 13, ele diz: levanta-te, levanta-te meu amor, porque não combina com a igreja assentada, uma igreja assentada, mas uma igreja viva, uma igreja que está de pé na porta do inferno, cumprindo a sua missão. Ele diz: levanta-te meu amor, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou. Ele insiste: levanta-te noiva minha,
levanta-te, formosa minha, e vem. O noivo ama a noiva tem que amar o noivo. Então a noiva responde em Cantares no capítulo 2, ele diz: oh amado meu. Olha o amor da noiva. Oh amado meu. E aí ela diz para as suas servas: ei, o amado é meu. Primeiro ela diz para o noivo: oh amado meu. Depois ela proclama para todos ouvirem: o amado é meu. A noiva não apenas levanta a mão dentro da igreja e diz: oh amado meu. A noiva também sai lá fora na rua, no trabalho, na escola e diz: o meu amado é meu. Eu sou noiva de Jesus, igreja de Cristo. Oh, que amor é esse? Que amor é esse, oh noiva? Oh noiva, ame o seu noivo nessa noite, porque ele vai voltar para buscar a sua noiva. Quem ama Jesus aqui pode adorar a Jesus só por um instante. Agora que estava claro o amor da noiva pelo noivo, então nós tínhamos agora o sexto passo, o adorno da noiva. Pastor, a noiva tinha adorno? Claro que tinha, isso é bíblico, 100% bíblico. Depois do compromisso feito, então o noivo ia até a casa da noiva. Do casamento judaico funcionava assim: ele ia até a casa da noiva e ele escolhia a noiva. Ele amava a noiva amava o noivo. Então o noivo tinha que ir preparar o casamento. Então ele colocava uma medalhinha, uma joia, uma espécie de broche no vestido da noiva. E naquela medalhinha estava escrito: consagrada ao noivo, separada ao noivo. Aqui tem dono, viu? Mais ou menos isso. E colocava lá: consagrada ao noivo. E então ele ia preparar o casamento. E depois desse dia, ele não podia mais ver a noiva. Não tinha nem namoro, não tinha nada, era isso aí. Ele era imediatamente, no olhar, ele a amava. Ela o amava. Então ele ia preparar o casamento. E isso podia levar meses. E como ele não podia voltar por causa da tradição na casa da noiva, então ele mandava o seu amigo. E isso está lá em João capítulo 3, não estou inventando não. O amigo do noivo. Então o amigo do noivo ia, da mais alta confiança do noivo, batia na casa da noiva, toda a família recebia o amigo do noivo como sendo um representante do noivo. E a noiva com toda a sua família preparava um banquete para o amigo do noivo. E o noivo trazia então notícias da noiva. O amigo do noivo trazia notícias do noivo e levava para o noivo notícias da noiva. Então ele se assentava e toda vez que ele a visitava, ele levava um adorno, uma joia que o noivo havia mandado. E a noiva então pegava aquela joia, recebia o amigo do noivo e dizia: olha, eu estou ansiosa pelo dia do casamento. Eu não vejo a hora dele voltar. Eu não vejo a hora da festa começar. E aí o amigo do noivo ia, chegava no noivo e dizia: olha, eles me receberam muito bem. E se eles me receberam muito bem, você também vai ser muito bem recebido. Ela está te aguardando. Ela te ama. Ela mandou dizer que está aguardando o teu retorno. A noiva, por sua vez, pegava a joia que havia recebido e guardava. E esperava o amigo do noivo retornar ao longo dos meses, trazendo mais adornos. Todos esses adornos ela iria usar no dia do seu próprio casamento. Então quando a noiva entrasse para o casamento e estivesse bem adornada, significa que o noivo lhe deu muitos presentes através do amigo. Uma noiva sem adorno era uma vergonha para o noivo. Por quê? Porque o noivo
não deu presente algum para ela, para que ela se preparasse para o dia do casamento. Observe que não havia um princípio egoísta, porque ainda que o presente era dado para ela, mas era para ser usado numa ocasião especial para os dois. Não é maravilhoso isso? Quem gostou, diga amém. Pastor, o que é que isso tem a ver com a igreja? Jesus veio a este mundo e colocou na sua testa: consagrado ao Senhor. É meu, eu paguei o preço, eu paguei o dote, está tudo certo. Eu vou preparar o casamento, mas vou mandar o Espírito Santo, o amigo, para visitar a noiva. Toda vez que ele visitar a noiva, ele vai trazer em suas mãos presentes, dons espirituais para a noiva. E essa noiva vai se encontrar com o noivo cheia de dons espirituais. O amigo do noivo está aqui nessa noite, e ele quer distribuir presentes para a noiva. Quer distribuir dons para a igreja. E eu imagino que ontem à noite o amigo do noivo voltou correndo e disse: ô noivo, a noiva está desesperada te esperando, noivo. Eu distribuí presentes para a noiva, noivo. A noiva te deseja. E eu imagino que Jesus dizia assim: você vai ter que voltar lá amanhã. Volta lá amanhã com mais presente, porque eu a amo. Diga para ela que eu também espero o dia. Onde está a noiva de Cristo aqui nessa noite? Irmãos, peça dons para Ele. Você que não é batizado com o Espírito Santo, diga: Jesus, me batiza nessa noite. Você tem que querer viver mais. Diga: Jesus, me dá profecia nessa noite, me dá revelação nessa noite, me dá interpretação de língua nessa noite, me dá presentes nessa noite. O amigo do noivo está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Finalmente, o sétimo sinal de que a noiva é noiva: a expectativa da noiva. Oh, que expectativa gloriosa. Hoje eu perguntei para Jesus: Senhor, será que eu estou nesse nível? Será que realmente arde dentro de mim a tua volta? Será que eu realmente quero que tu volte? Você realmente quer que Jesus volte? Você quer mais que Jesus volte ou que as tuas férias cheguem? Você quer mais que Jesus volte ou que você consiga comprar a sua casa? Você quer mais que Jesus volte ou que você consiga tirar o seu carro? Você quer mais que Jesus volte ou você prefere seu emprego? Você quer mais que Jesus volte ou o quê? Como é que está o teu nível de expectativa da volta de Jesus? A noiva que tem expectativa, ela é retratada em Cantares. E quando eu li esse texto hoje de novo, eu falei: Jesus, tem misericórdia da minha vida? É uma expectativa tão grande. A noiva diz para o noivo, olha que coisa linda. A noiva diz assim, no capítulo 5 de Cantares: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Aí ela vai dizer: eu me levantei para abrir ao meu amado. Olha o que é, igreja. E as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra como doce aroma. O que é isso? Dons, óleo do Espírito Santo sobre nós. Busquei-o, ela diz, a minha alma desfaleceu quando eu ouvi a voz dele. Vou repetir isso.
a minha alma desfaleceu quando eu ouvi a voz dele. E você não consegue derramar uma lágrima? Você é noiva mesmo? Você realmente é noiva? A alma desfaleceu quando ouviu a voz, só quando ouviu a voz. Eu fui buscá-lo. Aí ela diz: não o achei. Por que não achou? Porque ele tinha saído. E aí então a noiva que anela, que tem uma expectativa de Jesus, diz: chamei-o pelo nome. E ele não respondeu. Acharam-me os guardas da noite, espancaram-me e feriram-me. Ela está falando da perseguição da igreja. O noivo foi para o pai preparar as bodas, e a noiva, amando esse noivo, foi ferida. Até hoje a igreja é ferida. Até hoje a igreja é perseguida. Você não é? Você é igreja mesmo? Ou você tem vergonha de dizer até que é crente? Os guardas da noite me acharam e me feriram. Aí a noiva vira para as filhas de Jerusalém e grita alto e diz para elas: se vocês acharem o amado. E aí ela grita de novo: conjuro-vos, filhas de Jerusalém, que vocês, se vocês acharem o meu amado, diga para ele que eu estou enferma de amor. Ela não reclamou de ser espancada, ela não reclamou de sofrer, ela só mandou dizer para o noivo: diga para ele que eu estou enferma de amor, que eu preciso que ele volte, que meu coração anela pelo noivo. Diga para ele: procurem o amado. E aí ficou um silêncio secular. E o noivo respondeu. E o noivo mandou dizer para a noiva: não se turbe o vosso coração. Aleluia, aleluia. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha a voz do noivo, como é diferente, como é suave. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu saí, por isso você não me achou. Eu vou preparar lugar para ti. Aleluia! E quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez. E dessa vez eu não vou bater na porta. Dessa vez a porta vai abrir para mim. E ele diz: e eu vou te levar para mim, porque tu é minha, porque tem uma medalha no seu peito escrito consagrada a mim. Eu quero encontrar as tuas mãos com óleo de mirra pingando nas tuas mãos. Eu quero voltar para te buscar, porque eu te amo. Jesus ama a sua igreja. Você é noiva mesmo? Você realmente é noiva? Você realmente quer encontrar com Jesus? Ei, você que está sendo aí perseguido, perseguida, sofrendo, olha o que ele diz para você: não se turbe. Jesus está dizendo: por que você está assim? Será que você é capaz de dizer para Jesus: eu estou doente de amor por ti? Não. Esse sentimento foi arrancado de nós. A gente não quer mais que Jesus volte, gente.
E hoje à tarde, hoje de manhã, mas eu chorei tanto. Eu chorei tanto. Eu chorei tanto. E eu disse: eu só vou parar de chorar, Jesus, hoje, a hora que eu ficar doente. Eu quero ficar doente, Jesus. Doente de amor. Eu quero desejar que tu volte mais do que qualquer outra coisa. Eu quero desejar que tu volte mais do que a minha própria vida. E eu comecei a reparar, estou falando de mim, o quão longe eu estou dessa enfermidade de amor. Eu comecei a reparar que eu me preocupo com tantas coisas. Eu comecei a reparar que eu aponto o dedo para tantas coisas. Eu comecei a reparar que às vezes nós como igreja apontamos o dedo para as outras igrejas, dizendo: lá faz isso, lá faz aquilo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você faz o que eles estão fazendo? Não, então feche a sua boca e seja a noiva de Cristo. Muito cuidado. Você tem que ficar doente é de amor por Jesus. Jesus, Ele está aqui nessa noite. Ele passeia no nosso meio aqui nessa noite. E Ele quer ouvir o nosso louvor e a nossa adoração aqui nessa noite. Meu tempo acabou de novo.